Se entendermos quem somos, se compreendermos a obra de Deus em nossas vidas, se tivermos o discernimento de que fomos feitos à imagem de Cristo e que devemos revelar as virtudes de Deus neste mundo, se nós compreendemos a natureza que recebemos de nosso Deus e que somos coparticipantes dessa natureza, que fomos capacitados para viver neste mundo como um filho de Deus, e se nós não fazemos o fácil, como faremos o verdadeiro sacrifício? Nós precisamos amadurecer, deixar de ser criança e agir como pessoas maduras, como ser espiritual que somos em Cristo Jesus, por causa da sua obra, em nosso favor, que nos resgatou das trevas e nos transportou para o reino de Deus, para sermos seus imitadores. Enquanto não entendermos isso, como faremos o que precisamos fazer de fato, como cidadãos do reino de Deus, como filhos de Deus? A gente precisa crescer, amadurecer. Paulo, ensinando aos Coríntios na sua segunda carta, no capítulo 9, versículos 6 e 7, afirma, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Ou seja, Paulo estava chamando os irmãos para se preparar, para fazerem oferta em favor dos pobres de Jerusalém, e esse dinheiro esses recursos seriam recolhidos e levados até a nação de Israel, para aquela cidade onde os irmãos estavam passando necessidade. Ele instigava os irmãos, não que fizessem com obrigação, mas como expressão de alegria, como fala. Mas se eles não fizessem simplesmente isto, que é tão simples e tão fácil fazer, que é repartir da nossa abundância, porque não está pedindo de nós algo além daquilo que podemos, mas repartir o que temos recebido, de maneira que a justiça possa ser cumprida, a equidade possa ser uma expressão de nosso Deus neste mundo. Se nós não fazemos o básico, como faremos o verdadeiro sacrifício? É isso que a gente precisa pensar. Pois a nossa maturidade, ela se revela no sacrifício, não nesses pequenos detalhes que é normal fazermos. Que qualquer pessoa que expressa compaixão, misericórdia, irá fazer. Que nós devemos, de fato, refletir e pensar. Que nós precisamos ir além do que nós temos ido. Que nós precisamos nos comprometer além do que temos nos comprometido. Que a nossa vida precisa ser oferta em favor da vontade de Deus. O verdadeiro sacrifício. O verdadeiro culto que agrada a Deus. Quando nós entendemos que nós precisamos imitar a Cristo e como Ele devemos nos submeter à vontade do Pai, pois é a melhor. Pois é através da nossa submissão, da nossa oferta, é quando nós reconhecemos que precisamos negar a nós mesmos, ou seja, toda a nossa maneira de pensar, de viver, toda a maneira natural de andar neste mundo. Tomarmos a nossa cruz, ou seja, morrermos com Cristo, de maneira que a gente possa seguir o seu exemplo, seguir aquilo que Ele nos ensinou, a se fazer oferta em nosso favor. E assim como Ele fez em nosso favor, precisamos fazer em favor do mundo, para que este mundo possa conhecer a salvação, pois é através do sacrifício, da nossa morte, ou seja, do morrer para os nossos desejos e nossa forma de pensar, é que nós expressaremos as virtudes de nosso Deus. E entre elas está a justiça, está a graça, está a misericórdia, está a bondade. Nós precisamos entender isso. Que se não agirmos desta maneira, nós não estamos imitando Cristo, não estamos revelando quem somos e não estamos fazendo aquilo que Deus nos chama para fazer. Por isso, se vemos pessoas em necessidade e nós não ajudamos, nós simplesmente
não estamos fazendo o que de nós é requerido, que é o mais fácil, que é repartir a nossa abundância. Como faremos as outras coisas? Nós precisamos caminhar para a maturidade, para a plena estatura de Cristo, de maneira que nós revelemos o nosso Senhor em todas as nossas ações. Nós somos chamados para viver o reino de Deus, para praticar, de fato, os valores eternos do reino de Deus neste mundo. E fazemos isso quando imitamos a Cristo, quando fazemos de nossas vidas a verdadeira oferta, o verdadeiro sacrifício em favor do mundo, para que as pessoas vejam a luz e possam caminhar em direção ao conhecimento de nosso Deus. Que a gente entenda, que a gente possa amadurecer e, de fato, partir do básico, da oferta, do repartir, para o verdadeiro sacrifício que expressa e revela o nosso Deus ao mundo. Que a gente possa entender, compreender e que a gente possa ser instrumento de justiça e da equidade e do revelar do reino de Deus neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.